Aqui tá direitinho. Ó. 25 de dezembro, hoje, em 1562, o que o Barão do Rio Branco conta pra gente aqui? Morreu em São Paulo o célebre Martim Afonso Tibiriçá. Este nome significa, Tibiriçá é o principal da terra. Ou seja, Tibiriçá, ele era o chefe de todas as tribos do Brasil na época. Ou o chefe do maior conjunto de tribos. Podia ter várias tribos que não reconheciam ele como chefe, nem sabia que ele existia, mas do conjunto das maiores tribos do Brasil, do maior conjunto de índios, o chefe era o Tibiriçá. Mas a história não para por aqui. Ele era cacique dos Goianazes, lá de Piratininga, convertido à fé católica por Padre Anchieta, que tem uma história sensacional, tá? Foi convertido por Anchieta e Leonardo Nunes. Meses antes, ele defendera vitoriosamente a nova vila de São Paulo. Quando foi fundado São Paulo, pátio do colégio, que eu nunca consegui visitar, porque os bosta dos prefeitos de São Paulo, há anos, permitiram uma cracolândia ali, no coração de São Paulo, no local de fundação de São Paulo, onde surgiu a alma de São Paulo. A nossa classe política de merda permitiu, né, a construção ali, a criação de uma obrigado quem fez o Pix, a criação de uma cracolândia, exatamente aonde hoje é o local de fundação de São Paulo, onde tem o pátio do colégio, o pátio jesuíta ali. Então, assim que fundou, era pequenininho, miudinho, jesuítas ali. Chegou uma tribo, tá, que era inimiga lá do Tibiriçá, para destruir tudo, matar todo mundo. Se tivesse logrado o êxito, a gente nunca teria ouvido falar do Padre Anchieta, que é o verdadeiro patrono da educação brasileira, é o Anchieta. Tem nada a ver com Paulo Freire. Paulo Freire é a puta que te pariu. É o Anchieta, que fazia índio falar português, latim e francês. E o Paulo Freire só gera analfabeto, né? Então, o grande patrono da educação brasileira é o Anchieta, tá? Então, meses antes, defendeu ali vitoriosamente a nova vila de São Paulo, quando foi atacada por Arari, irmão do Tibiriçá. Quem defendeu São Paulo no seu núcleo inicial foi o Tibiriçá, que veio em socorro contra o irmão. E nessa data, em 1562, morreu, aí, dito por, obrigado quem fez o Pix, dito por Barão do Rio Branco, morreu nosso principal grande amigo e protetor, Martim Afonso. São Paulo deve a sua existência a um índio, tá? E Anchieta disse, morreu nosso principal, nosso grande amigo, nosso protetor, Martim Afonso. Disse isso em carta, 10 de abril do ano seguinte, 1563. Tibiriçá era sogro de João Ramalho. João Ramalho é um daqueles portugueses misteriosos que já estavam por aqui quando o português meteu o pé no território paulista. Ele já estava lá, casado com uma filha do Tibiriçá. É verdade, já estava lá. Mistérios que eu vou contar no meu livro ano que vem, Sem Mentiras da História do Brasil. Vai começar a ser escrito assim que eu acabar a biografia que eu estou fazendo agora. Estamos aí na reta final. E vai ter livro do Palhaço ano que vem, Sem Mentira da História do Brasil. E na sequência, eu acho que 2026 eu começo a escrever um livro chamado Pequenas Histórias. Para que você, na sua cabeceira, possa ler uma história por dia, uma história do Brasil, da humanidade. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, talvez vire livro, né? Vou fazer ainda a proposta para a editora, para que você tenha na sua cabeceira um livrinho aí para
ler uma história brasileira, uma história bonita por dia, uma história bacana, uma história interessante por dia, ali antes de dormir. Bom, mas aí, né, vamos seguir com a história aqui. Quem foi o tal do cacique Tibiriçá? Cara, o Tibiriçá, tem uma coisa interessante sobre o Tibiriçá que vai explodir a cabeça de vocês. Isso aqui é Tibiriçá. Preparem para explodir a sua cabeça. Esse aqui é o Tibiriçá. A enquete já foi encerrada, tá, gente? Esse aqui é o Tibiriçá, tá? Aqui é o túmulo do Tibiriçá, que tá lá em São Paulo. Eu acho que tá na Sé de São Paulo. Tamanha admiração, né, que os jesuítas tinham por ele. O tacape do Tibiriçá, que ele usou na batalha para defender São Paulo. Guardado, preservado, restaurado. Não se engane, esse pedacinho de pau já matou um monte de gente, tá? Tibiriçá, por ele ser um dos principais caciques do Brasil, ele teve muitas mulheres. Muitas mulheres. Fez muitos filhos. E esses filhos do Tibiriçá foram para São Paulo, para fora de São Paulo. Fundaram várias cidades aí, São Paulo, Brasil. E houve um estudo feito aí no meio do século XX que descobriu que o Armador Bueno, e lá pelos anos de 1640, era a principal figura política do Brasil, o Armador Bueno, ao ponto de que quando houve a restauração da coroa portuguesa, lá depois da União Ibérica, quando os Bragança entraram no trono, chamaram o Armador Bueno para ser o rei de São Paulo. Os espanhóis queriam que ele fosse o rei de São Paulo, já criando a Quizumba. Aí o Armador Bueno fez o seguinte: todo mundo chamando ele de rei, 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 rei. Ele me puxa a espada e fala o seguinte: o trono é português. Tem nada de rei de São Paulo não, meu filho. Pode esquecer, não tem nada de rei de São Paulo não. Grande figura. Aí descobriram que o Armador Bueno é descendente lá do Tibiriçá. Ok? Guarde essa informação. Armador Bueno é descendente do Tibiriçá, do índio. Fizeram todo o mapeamento, tá para trás da vida dele, pai, mãe, vovô, vai lá, chegou lá no Tibiriçá. Beleza. Só que é o seguinte, do século XX, na primeira metade, acharam que o Armador Bueno era parente do Tibiriçá. Aí na outra metade do século XX, o pessoal descobriu quem eram os descendentes do Armador Bueno. Sabe quem eram os descendentes do Armador Bueno? Tá aqui, ó. Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Roberto Marinho, Júlio de Mesquita Filho, isso eu vou confirmar com o Fernão e com o Rui, Walter Moreira Salles, Armando de Salles Oliveira, Vicente de Carvalho, Carlos Drummond de Andrade, Frei Gaspar da Madre de Deus e a rainha Silvia da Suécia é descendente do Armador Bueno e, em contrapartida, descendente do cacique Tibiriçá. A rainha da Suécia é descendente de um cacique brasileiro. Você vai lá nas páginas da Europa que fazem o rastreamento das famílias reais. Aí eu tenho aqui, ó, Silvia Renata Sommerlath. É a rainha da Suécia. E você vai rastreando, ó, todos, ó, os pais, avós, bisavós, tataravós. Tem toda a descrição, tá? Todo o rastreamento da rainha da Suécia. Gran. Vai lá, tatará, tatatá, tatatá, tatará, tatará, tarará, parará, parará. Você vai só usando, ó, 1700. Mapearam toda a genealogia dela, toda. Parará, foi lá para trás. Olha quem nós vamos achar lá no meio do caminho. Quer ver, ó? Tá aqui, ó.
Página oficial. Cacique Martim Afonso Tibiriçá. Morreu no ano de 1562. Parente da rainha da Suécia. A semi-brasileira ali, Silvia. E aí? Você sabia que a rainha da Suécia é descendente do índio brasileiro, Tibiriçá, que morreu numa data como hoje? O mesmo Tibiriçá, que foi o responsável pela defesa da fundação da Vila de São Paulo, que defendeu a Vila de São Paulo, que não estaria aqui se não fosse o Tibiriçá. E aí, minha galera, eu quero saber o seguinte. Você sabia? Você sabia? Cara, a história é sensacional. É sensacional. Esteja comigo aqui todos os dias, que a gente está todo dia contando histórias assim, tá? Junto com as notícias do dia, junto com tudo que acontece aí no Brasil, a gente sempre tenta trazer aí informação, tenta trazer cultura. Obrigado, Jane, que fez o Pix, Alexandre, obrigado, José. Obrigado, pessoal, que fez a contribuição aqui. Agora eu tô com um banco novo, eu consigo ver várias coisas. Obrigado, pessoal, que ajudou aí. Tá bom? Agora a história continua. Calma, eu falei do Tibiriçá, 1562. E olha o que aconteceu em 1591, na Vila de Santos. Olha, você tá achando que é hoje? No Rio de Janeiro, assaltos em São Paulo? Não. Assaltada a Vila de Santos. Surpreendida por destacamentos, né? Capitão Cook lá, Roebuck. Isso aqui é tudo holandês, cara. Navio da escada do corsário inglês com holandês lá. Ah, não, foi o Cavendish aqui, tá certo. Cavendish era britânico. Vila de Santos assaltada pelo Thomas Cavendish. Cara, isso aqui tem história pra burro. Cara, esse Cavendish tem história, cara. Como esse cara tem história. Os moradores estavam reunidos na igreja e nenhuma resistência puderam opor. Cavendish, que ficara na ilha de São Sebastião, chegou dias depois com o Leicester e o Devonshire. Os ingleses fortificaram-se em Santos, incendiaram vários engenhos no caminho de São Vicente e partiram para o sul a cabo de 2 meses, levando tudo quanto tinha algum valor. Voltaram a Santos no ano seguinte. No entanto, olha, 2 anos depois eles voltaram saqueando tudo, ó, roubando, juntaram um mulão, um arrastão, fizeram um arrastão de 2 anos. Santos, São Vicente. Quando eles voltaram, as coisas já tinham mudado. A população já se preparou. A portuguesada já lá se preparou. 2 anos depois, no ano seguinte, né, quando eles voltaram, todos os que desembarcaram foram mortos. Se fuderam. Fizeram arrastão, voltaram 1 ano depois, desembarcaram, tomaram chumbo. A galera se preparou, deixou a guarda pronta, deixou a pólvora seca, passou o cerol geral lá no Cavendish com a turma dele. Morreram os capitães Stafford, Southwell, foi tudo por colo do capeta, e o Baker Barker. No Espírito Santo, foram repelidos com grande perda e sofreram ainda pequenos reveses na ilha de São Sebastião e na Ilha Grande. Os Tuga aqui, ó, tava tudo esperando eles no litoral, se fuderam. Cavendish morreu em viagem quando regressava para a Inglaterra. As divergências que se notam entre as datas, né, do John James e Canivete. Pausa para esse nome. Pausa para esse nome. Anthony Canivete. Vocês não fazem ideia. Este cara, o Anthony Canivete, foi a primeira grande aventura que aconteceu no Brasil foi com esse desgraçado aí. Esse cara era liso.
Este cara era azeitado. Este cara era diferenciado, mas também um azarado da porra. O Anthony Canivete daria um dos filmes mais interessantes de toda a filmografia brasileira. Só contar a história do que aconteceu nesse cara no Brasil. No Brasil, ele só se fudeu. Obrigado quem fez o Pix aí. O Anthony Canivete, se você acha que essas histórias valem um Pix, fica à vontade aí. O Anthony Canivete só se fudeu no Brasil. Mas é uma aventura, tá? Uma aventura. Cara, ele... Aí, isso aqui é século XVI, né? Ele ficou conhecido... ele publicou um livro chamado As Incríveis Desventuras no Brasil. Tá aqui, ó. Você consegue comprar esse livro dele na Amazon. Tá aqui, ó. A capa comum tá 150, o Kindle tá 34. Cara, esse livro é sensacional. As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios de Anthony Canivete, Memórias de um Aventureiro Inglês. Sabe quando que é essa história? 1591. Ele que escreveu. Você vai ler um livro de 1591. Ele sai do seu país. Cara, ele... Eu adoro esse livro. Eu queria... Juro, se eu pudesse com força pedir para um livro virar um filme, era esse aqui. Porque ele viveu uma série de experiências aqui em terras brasileiras que depois até viria a se tornar uma fonte para entendimento desse período. Ele é um cara que nasce na Inglaterra, embarca ali em 1591 nessa expedição do Cavendish, que é o pirata. Cavendish era pirata. Piratão, cara. Cavendish pirata, né? Corsário inglês. E, como pirata, a função dele era saquear portos, embarcações espanholas, embarcações portuguesas. E o Anthony Canivete já está ali. Inclusive, acredita-se que o tal do canivete que a gente conhece deriva do nome dele, mas eu não tenho essa confirmação. Já procurei a confirmação, não achei. Então, ele sai, tá lá com o Cavendish, atravessa aí o litoral brasileiro fazendo pirataria. Arrumou uma confusão. Cara, a história do cara é sensacional. Ele arrumou uma confusão dentro do barco lá do Cavendish, dos piratas. O pirata, o Cavendish, jogou ele no litoral, abandonou ele na costa brasileira, tá? E na costa brasileira ele foi preso pelos portugueses. Preso pelos portugueses, o Anthony Canivete ali estava em cativeiro, foi escravizado pelos portugueses, botaram ele para trabalhar, foi enviado pelos portugueses para diversas partes do Brasil, tá? Durante o cativeiro ele viveu ali em São Vicente, depois ele foi para o Rio de Janeiro, tá? Passou algum tempo entre os indígenas, depois ele foge, vai para o interior do Brasil. No interior do Brasil, os índios reconheceram ele como sendo não português, aí não mataram ele, ele ficou com os índios que eram inimigos dos portugueses, aprendeu a língua dos índios, ficou amancebado lá com os índios, vivendo com os índios, começou a ensinar para os índios técnicas de batalha, técnica de guerrilha, começou a ensinar um monte de coisa para os índios, né? Ficou amigo dos índios, aprendeu um monte de coisa, e ele ficou doido, porque ele falou que ele conheceu um chefe lá, que ele foi na cabana do chefe, e a cabana do chefe estava toda ornada, assim, na volta, por ouro e pedras preciosas que o cara costurou ali em volta da cabana, para ficar, que batia o sol, ele achava bonito, o sol batendo no diamante, o sol batendo no rubi, o sol batendo numa pepita de ouro, e o Anthony ficava ali, onde vocês acharam isso? E os índios falavam, não, isso é pedra do rio, esquece essa merda, não vale nada, essa porra pra lá. E o Anthony ficava louco. Aí teve um momento em que essa tribo acabou entrando em contato com os portugueses. O pau roncou feio, e ele foi preso pelos portugueses, levado de novo os portugueses. Aí ele foge do navio para a África. Lá na África ele é capturado pelos portugueses, levam ele de novo para o Rio de Janeiro.
Aí ele acaba sendo escravo do governador do Rio. Um de Sá da vida lá, ó. Um de Sá. Um da família Sá. E vai fazer uma expedição para o interior do Brasil. Aí, como ele falava a língua dos índios, ele foi levado na expedição. Aí na expedição ele consegue fugir de novo. Foge com os caras lá, encontra lá uns portugueses que fugiram com ele. Eles entram num rio, começam a navegar por um rio. E vai interior do Brasil adentro. Ele relata, e tudo que ele relata no caminho, tudo que ele escreve no livro dele, tudo foi confirmado porque, por exemplo, ele fala da fauna, ele fala da flora, ele descreve vários animais, ele descreve o lobo-guará, ele descreve tamanduá, ele vai descrevendo vários animais, vai descrevendo as serras, as montanhas por onde ele estava, a região, e hoje tudo se confirma. Você vê que as observações dele sobre o território brasileiro, que ainda eram inexplorados, são todas certinhas, porque o cara passou por lá mesmo. Tá? Tem algumas passagens que tem alguns exageros, parece exagero, tá? Mas quando o cara tá numa situação dessa, tremendamente vida ou morte ali, né? Vida ou morte. Pode ser que alguma coisa a gente interprete como exagero, tá? Mas ele fornece um raro deslumbre daquele Brasil, daquela época, porque ninguém fez o relato como ele fez, porque ele estava só se fudendo. Ele entrou num rio com uma canoa com outros 2 portugueses ali e foi embora rio adentro, foi embora fugindo, né? Querendo arrumar um lugar para ficar. Aí eles entram numa caverna. E essa caverna era muito comprida, o rio passava por dentro da caverna, ele foi embora. E saía lá do outro lado, não sei aonde, eu não sei onde é que é isso. Ele falou que quando eles saíram do outro lado da caverna, eles saíram direto numa aldeia gigante, que saía o rio de dentro da montanha ali, já chegava na aldeia. E quando eles saíram, os índios já tudo enquadrando ele com arco e flecha ali. Prendeu os 3, amarrou os 3 num pedaço de pau, cada um num pedaço de pau. E ele falou que ficou assistindo, cara. Eles mataram o primeiro português, a paulada. Comeram o cara, fizeram uma festa. Comeram o cara na frente deles ali, ele e o outro português. Aí passou uns dias, foram lá, mataram o outro português. Fizeram aquele carnaval, churrasco, comeram o cara. Aí ele falou, fudeu, agora eu sou o próximo. Aí os índios chegaram perto dele ali, desamarraram ele e falaram assim, você não é português, você fala diferente do português, você é francês. Aí ele fala assim, deixa como tá, eu sou inglês, mas deixa como tá. Eles já viram que eles não reconhecem o que eu falo, então eles estão achando que eu sou não português, tá de boa. Aí ele vai lá, fica amancebado, fica na tribo, tal, fica ensinando várias coisas pros caras. Depois ele consegue sair da tribo, fugir, consegue voltar para a capital, tá? E consegue, escondido, entrar num barco e voltar. Ele deve ter conseguido algum ouro, algumas pedras preciosas, porque ele chega lá na capital, consegue comprar uma roupa, alguma coisa ele trouxe do mato para conseguir ter dinheiro para pagar a passagem, ter dinheiro para comprar a roupa, né? Ele foi lá, comprou a roupa, tal, comprou a passagem, tal, voltou para Inglaterra. E lá na Inglaterra ele conta essa história toda. Tá tudo nesse livro aqui, ó. Com uma porrada de vários detalhes. Tem naufrágio. Ele quase morreu no naufrágio. Cara, a maior aventura que eu já vi nesse período é do inglês, o Anthony Canivetti. E eu duvido que alguém tenha contado essa história para vocês. Nós estamos com quase 1.100 pessoas ao vivo aqui. Duvido que vocês conheçam a história do Anthony Canivetti. Se você tem Kindle, cara, leia essa história aqui. Se você achou que essa aventura toda, essa história enriqueceu o seu dia, valeu a pena, considere se tornar membro do canal, considere deixar o seu Pix, dar a sua curtida, dar o seu comentário, martela o coraçãozinho, assista as propagandas que aparecem aí. Fique à vontade para você ajudar o canal do Palhaço. E lembra que a gente está aqui todos os dias, às 10 horas da manhã. E agora vamos voltar para o chat da família aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês aí. Vocês sabiam que o Tibiriçá era parente de tanta gente conhecida? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte,
compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.